Fala pessoal, tudo bom? Professor Silvio Bononi aqui, professor de informática para concursos da MGL Concursos. Neste vídeo eu vou resolver uma bateria de questões da banca FGV. Então se você está estudando, tem para a banca, né, FGV e tem informática no seu edital, esse vídeo aqui é para você que com certeza nós vamos resolver vários assuntos e vai te dar um panorama muito bom sobre a banca FGV, tá bom? Vamos lá então começar aqui já sem demoras para a primeira questão. Considere as seguintes afirmativas a respeito de memória volátil. O que é memória volátil, pessoal? Memória volátil é aquela que não precisa de energia, ou melhor, aquela que precisa de energia para manter os dados armazenados. Então, quando eu falo que a memória é do tipo volátil, ela precisa de energia para continuar armazenando os dados. Quando eu falo de memória não volátil, né, por exemplo, memória permanente, eu posso falar que é uma memória não volátil, ou seja, não precisa de energia para manter os dados armazenados. Por exemplo, o HD, pendrive, é memória não volátil. Por quê? Porque não precisa de energia para manter os dados armazenados. E ele fala sobre isso em notebooks de entrada. Item 1. Para notebooks de entrada é comum encontrar configurações com entre 4 TB e 16 TB de memória RAM. Qual que é o erro aqui? O erro é na unidade de medida. Quando eu falo de memória RAM, normalmente você vai ver valores entre 4, né, como ele está falando entrada, até 16. Se for mais avançado pode chegar a 32. Mas qual que é a unidade de medida aqui? É terabytes? Não, é gigabytes, tudo bem? Então, um notebook com 4 GB de memória é um notebook de entrada. Tá? 8 GB de memória RAM é de entrada, 16 GB de memória RAM, então a unidade é gigabytes, tá? Então valores 4, 8, 16 normalmente são os valores aqui, tá? Para notebooks ou computadores de forma geral, aí computadores de entrada. Quando eu estou falando em terabytes eu estou falando mais em armazenamento, tá? HD, SSD. Então, por exemplo, um HD que tem 500 gigabytes de armazenamento, tá certo? Tá. 500 GB, tudo bem. Um HD que tem 2 terabytes de armazenamento, beleza? Também está correto aí, né? Aplicar isso na sua prova. Tudo bem? Então a primeira ela é errada, né? Falsa aqui, porque ele, no caso, não é terabytes. Se ele mudasse para gigabytes, a unidade de medida, seria verdadeiro. Vamos lá para o item 2. Há uma tendência de substituir discos rígidos por drives SSD nos modelos mais recentes. Sim, atualmente muitos computadores, pelo custo, utilizam HD, o famoso disco rígido. Legal? O HD, podemos chamar assim, ele tem uma evolução que é o SSD. Tem o mesmo papel do HD, tudo bem, porém com uma tecnologia mais avançada. Quer dizer, eu tenho mais rapidez, mais velocidade nas informações. Tudo bem? Eu tenho menos peso, menos ruído, menos probabilidade de erro, eu tenho um equipamento melhor. Então sim, né, verdadeiro aqui, porque a tendência aí de substituir isso aí vai melhorar muito a qualidade do seu computador, seja um notebook, um computador desktop, qualquer um deles. Vamos lá, agora item 3 aqui, tá? Item 3. A capacidade de processar um número maior de programas concomitantemente e um melhor desempenho de um notebook está relacionada à expansão de memória RAM instalada. Então olha só, qual que é o papel da memória RAM? O papel da memória RAM é armazenar as tarefas que estão em execução. Todas as tarefas que estão em execução são armazenadas na memória RAM. Os programas que eu vou abrindo, os sites que eu vou acessando, o sistema operacional está na memória RAM. Quer dizer que se eu tenho pouca memória RAM e começo a abrir muitos programas, vai tornar o meu computador mais lento. Então, eu tendo mais, né, tendo uma sobra de memória RAM, isso vai melhorar o desempenho do meu computador. Então, sim, né, porque eu posso trabalhar com mais programas abertos. Então, o item 3 também é correto, tá bom? Então, o nosso gabarito aqui vai ficar a alternativa letra E, item 2 e 3 como correto, tudo bem? Item 2 e 3 como correto. Vamos lá para a questão de número 2. Questão de número 2. Traz ali, ó. Opa. Considere 3 tipos de armazenamento usualmente disponíveis num computador de mesa, né, o desktop. A memória RAM, o HD e o pendrive removível. Beleza, 3 tipos de armazenamento. Legal. Quanto à velocidade para leitura e gravação dos dados, assinale a opção que indica a correta disposição desses dispositivos quando lidos do mais lento para o mais
rápido, tudo bem? Então ele quer o dispositivo do mais lento para o mais rápido. Muita gente vai achar aqui que o dispositivo de leitura mais lento vai ser o HD, né? Por exemplo, aqui na alternativa letra E, e tá errado, tá? O HD não é o item mais lento. O item mais lento de informação a ser lida, em questão de velocidade, vai ser o pendrive. Se eu considerar entre todos os itens, o pendrive é o que vai ter menor velocidade de leitura, tudo bem? Quando eu penso no pendrive, o próximo item vai ser o HD. Obviamente a memória RAM vai ter velocidade de leitura mais rápido, porque como eu falei, qual que é o papel da memória RAM? É armazenar todos os itens que você está, todos os processos que você está trabalhando no momento, enquanto seu computador está ligado, tudo isso que eu estou usando aqui, por exemplo, está na memória RAM do meu computador. Tudo bem? Então, obviamente, ela tem que ter a forma mais rápida de trabalhar, né, de leitura e gravação dos dados, tudo bem? Então, o gabarito nosso aqui, pessoal, é a alternativa letra D. Legal? Então, a ordem correta do mais lento para o mais rápido é pendrive, HD e memória RAM, tudo bem? Anote isso aí. Se tivesse um SSD, né, por exemplo, também na lista aí, o SSD, ele ficaria antes de memória RAM, por exemplo, né? Poderia ficar antes de memória RAM, HD, SSD e memória RAM, tá bom? Beleza? Vamos lá então agora para a questão de número 3. Questão de número 3. A questão de número 3 diz ali para nós: na descrição de computadores à venda no mercado é frequente a referência ao termo SSD, já falamos, né? Com capacidades diversas de 256, 512 GB, tem SSDs maiores que isso, 1, 2 teras também, tá? E aí ele diz o seguinte: sobre esse tipo de dispositivo de entrada e saída, analise as afirmativas a seguir, mais uma vez para a gente julgar. Item 1. O item 1 diz para nós o seguinte: substitui com certa vantagem as funcionalidades do HD a custo sensivelmente inferiores. Ou seja, ele está falando que o SSD substitui o HD. Sim. Com vantagens, sim, mas a custo inferiores, né? Não. Se o SSD é uma peça que é melhor, que é mais atual, obviamente o custo vai ser maior, né? Então isso aqui está errado. Legal? Vamos lá para o item 2. Não contém componentes mecânicos com peças móveis. Verdadeiro. Isso é uma grande diferença que é muito cobrado nas provas. Em relação ao HD, que é uma peça, né? O HD, o disco rígido, ele é uma peça mais ou menos nesse formato, e ele vai ter um disco aqui dentro, vai ter uma agulha de leitura, vai ter um motor aqui que vai fazer, que nem um disco de vinil, que vai fazer a leitura dessa agulha, dessa agulha, então tem um motor. Então o HD é um dispositivo, né, que é mecânico, entendeu? Ele é mecânico. Então, ou seja, ele possui partes móveis. O SSD não. O SSD ele vai ter lá uma plaquinha, dentro aqui ele vai ter uma outra placa aqui dentro, que é o que lê, né? Ou seja, por questão elétrica aí, que vai ler as informações aqui. Então vai ter os chips aqui dentro. Então ele não possui leitura, não possui leitura com disco, no formato de disco, esse tipo de coisa. Então ele é um chip que lê as informações, ou seja, muito mais rápido, não tem partes móveis, até o que torna a peça muito mais leve, tá bom? Então, mas o HD lembra lá do disco de vinil, né, que tinha uma agulha ali, o disco e tudo mais. Silvio, não sei o que é disco de vinil, olha no Google aí, pelo amor de Deus, né? Talvez, dependendo da sua idade, talvez você não tenha pego essa época. 3. O emprego da tecnologia NVMe torna mais rápido a transferência de dados. Existe um outro tipo de SSD, que é o SSD M2, tá? O SSD ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó, SSD M2. E eu até te convido mais uma vez a você, por exemplo, olhar lá no Google, né? Entrar lá no Google lá e colocar lá a diferença de HD e SSD. Aí coloca em imagens. Diferença lá, o que é um SSD M2, vai ter lá. NVMe é a conexão desse modelo de SSD M2 aqui, entendeu? O que sim torna muito mais rápido até que o SSD normal, né? O SSD normal aqui. Então, o SSD M2, uma tecnologia que torna mais rápido sim nesse formato aqui NVMe, que é o encaixe lá, tudo bem? Que é a conexão para transferência de dados, tudo bem? Para transferência de dados. Então a importância, sim, parte do seu estudo muitas vezes da informática, aqui a gente está falando das peças, é ir lá no Google, pesquisar o item e colocar imagens. Pelo amor de Deus, isso aí vai ser extremamente
vai fazer um diferencial. Por quê? Porque você olhando a imagem é muito melhor de assimilar do que ficar só decorando siglas, SSD, M2 e tudo mais, fica muito mais difícil, tá bom? Então desse formato fica mais tranquilo. Número 3, gabarito, letra E. Vamos lá para a questão de número 4. Questão de número 4 agora, uma questão sobre Windows, né? Uma questão sobre Windows. Então vamos lá. Questão número 4 diz ali, ó. No Windows 10, Jonas criou uma pasta. Ele criou então aqui ó, a pasta alfa e a pasta beta. Tá aqui, ó. Pasta alfa e beta. Cada uma com suas subpastas, como exibidas a seguir. Por exemplo, X11, tá aqui, ó. É uma subpasta de X1, ó. Então tá aqui, ó. Aqui. Então você pode até pensar assim, ó. Fazer o desenho da pasta, ó. Isso aqui é uma pasta. Aqui é outra pasta. Aqui é a pasta, né, alfa. Que tem dentro aqui a pasta, ó. Olha como desenhando já fica até melhor. Que é uma subpasta de alfa. Então, né, X1 pertence a alfa, X11 pertence a X1 que pertence a alfa. Legal. Os arquivos doc1txt, que é esse, e doc2txt estão localizados na pasta X11. Então, esses dois arquivos estão em X11. Dois arquivos aqui, ó. Tá? Legal. As demais pastas não contêm arquivos. Tudo bem, então estamos vendo que só a pasta X11 é a que tem arquivos. Vamos continuar aqui descendo mais um pouquinho. Então tem a pasta beta agora. Agora continua aqui, ó. Considere que Jonas selecionou a pasta X1 em alfa, ou seja, ele selecionou essa pasta aqui. Digitou Ctrl C e em seguida selecionou a pasta X1 em beta, que é essa aqui, ó. Outra pasta aqui, ó. X1 em beta. Então ele selecionou X1 em alfa. Depois ele veio aqui, selecionou X1 em beta e digitou Ctrl V. Ato contínuo, Jonas foi indagado pelo sistema sobre a mesclagem em pastas e respondeu sim. Beleza. Agora, vem aqui, ó, assinale a opção que indica o resultado dessas operações. Então vamos lá. Vamos ver, letra A. O sistema, letra A. O sistema acusou um erro de duplicidade de subpastas. Não, ele pode até ver a questão da duplicidade de pastas, mas ele vai pedir se você quer substituir ou não. Tá errado, letra A. Vamos ver, letra B. Os arquivos doc1txt e doc2 foram copiados para a nova pasta beta-x1 cópia. Galera, presta atenção. Os arquivos aqui, que são esses daqui, eles estão na pasta X11. Ou seja, esses arquivos continuam aqui, ó. Doc1 continua aqui na pasta X11 e doc2, tá? Eles continuam aqui, beleza? Então tá errado lá, eles não foram para a pasta X1, tá na pasta X11. Os arquivos doc1 e doc2 foram copiados para beta X1. Não. Os arquivos doc1 e doc2 foram copiados para beta X11-cópia. Não, não vai ficar traço cópia, por quê? Porque não existia aqui na pasta beta, não existia a pasta X11, é uma pasta nova, então não vai ficar com o nome cópia. Tá? Agora, os arquivos doc1txt, doc2txt foram copiados para a pasta beta X11 aqui, conforme eu mostrei aqui. Beleza? Então, gabarito letra E, o gabarito nosso aqui. Tá bom? Então, sistema de cópia aí bem tranquilo. É legal ir fazendo os desenhos, que isso assim vai te ajudar a fazer essa visualização dessa hierarquia de pastas, tá? Fazendo a visualização dessa hierarquia de pastas, fica mais simples na hora de você resolver as questões, tá? Porque essas questões da FGV, principalmente nas questões de Office, Word e Excel, ela tem muito desses detalhes de informações que pode tornar para você mais confuso. Vamos lá para a questão número 5. No Windows 10, o gerenciador de tarefas permite o monitoramento de utilização de recursos do sistema em termos de utilização de atividade. A lista... Opa, pera aí que estava a minha câmera aqui. Deixa eu só tirar para vocês verem. Aí, tá? Aí, beleza. Então, aqui, ó, de utilização de recursos. Está falando do gerenciador de tarefas, desse recurso. Como é que eu chego no gerenciador de tarefas? Você pode pressionar as teclas Ctrl Alt Del, depois lá a opção gerenciador de tarefas, que é aquela opção que se um programa travou, eu posso finalizar ele, né? Ou o atalho direto para ele, que é o Ctrl Shift
ESC, tá bom? A lista que contém apenas recursos de monitoramento por meio da guia desempenho, então dentro lá do gerenciador de tarefas, que tem todos lá os processos que estão em funcionamento, existe uma guia chamada desempenho aqui. E ele quer saber dessas guias, nessas guias, né, qual é a opção que eu tenho dentro dessas guias. Então fica muito... pensa, o gerenciador de tarefas é o gerenciador ali que vai mostrar lá tudo que está sendo usado, de memória, processador, tudo do computador, certo? Então faz sentido no gerenciador lá que vai mostrar o desempenho da máquina falar de firewall? Faz sentido ele falar, por exemplo, da parte de arquivos, né? Vai mostrar o que dos arquivos? Faz sentido ele falar disso? Faz sentido ele falar de impressão? Impressão nem sempre está sendo usado direto, não tem nada a ver. Entendeu? Então, ou aqui firewall de novo, certo? Então, quando você pensa que essa tela é uma tela que vai mostrar para você questões sobre o desempenho, né? O desempenho do seu computador, é muito importante que você faça essa reflexão assim, fala, cara, será que atende assim ou atende assado? Entende? Então, é importante você pensar dessa forma. Então, o que ele vai ver? Ele vai ver a quantidade de uso lá do seu CPU, ou seja, do seu processador, o disco, informação, né, em relação à cópia, à escrita e leitura, a Ethernet, que é a sua rede, e a quantidade de memória RAM, que é extremamente importante, quanto que você tem disponível ali, tá bom? Então, tudo relacionado ao desempenho do seu computador. Questão 6. No contexto do Windows 10, assinale a opção que contém, no contexto do Windows 10, deixa eu só fazer aqui, isso, assim eu vejo melhor. No contexto do Windows 10, assinale a opção que contém o nome, no caso, tá? O nome, no caso, de um arquivo inválido. Isso aqui é muito comum cair em todas as bancas, não é só a FGV que pede. É o quê? É eu saber que tipo de caractere ele é proibido na hora de eu colocar um nome para um arquivo do Windows, tá bom? Então, por exemplo, caracteres proibidos, barra, ou a barra, qualquer tipo de barra, tem uma barra reta, são caracteres proibidos, por exemplo, né? Outro caractere proibido também aqui, né? Asterisco. Asterisco é caractere proibido, no caso, tá? Vamos lá. Aspas. Aspas é caractere proibido, por exemplo. Legal? E também, além também aqui dos dois pontos, ponto de interrogação, por exemplo, maior e menor. Tá? Esses caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres aqui, são caracteres que são proibidos dentro do sistema operacional Windows, tá? Na hora de você, obviamente, colocar um nome no arquivo. Então, pode colchete, pode parênteses, pode underline, pode hífen, mas não pode o asterisco. O asterisco é um caractere coringa, tudo bem? Então ele não pode estar presente aí nos nomes de caracteres inválidos para nomes de arquivo. Vamos lá. Próxima questão, a questão agora do Microsoft Word, né? Questão do Microsoft Word número 7. No Microsoft Word 2010, permite extrair, além do simples número de páginas, dados numéricos sobre os documentos em edição. Nesse contexto, considere as seguintes contagens: número de palavras, número de linhas, número de parágrafo, número de caracteres e números de espaço. Assinale a opção que indica as que estão disponíveis no Word. Então vamos lá, número de palavras, bem comum. Esse tem sim, tá? Número de palavras tem. Número de linhas, galera, também tem. Sabe onde você vai achar essas opções aqui? Você vai achar essas opções lá na guia revisão, tá? Na parte lá, contagem de palavras, tem todas essas opções aí, tá? Tem todas elas têm, né? Tem número de linhas, tem número de parágrafos, tem caracteres sem espaço, caracteres com espaço. Então todas as opções estão disponíveis no Word. Você pode achar, tanto algumas vão estar no rodapé, na barra de status lá do documento, lá no rodapé do documento, como também essas opções vão estar presentes lá na guia revisão, tá bom? Guia revisão. Então, bem tranquilo aí. Vamos para a próxima. 8. No Word, um documento, no Word, considere a imagem de um trecho a seguir. Então, começa aqui, ó. Início. Ele está com o recurso de mostrar caracteres que mostra pontos
da edição. Então, algumas coisas que eu já vou adiantar para vocês aqui. Esse símbolo aqui indica que nesse momento o rapaz deu um Enter aqui, né? A pessoa deu um Enter aqui. Esse símbolo aqui indica que a pessoa apertou a tecla de espaço, ó. Isso aqui foi dado espaço, né? Aqui ela apertou a tecla Enter para ir para outra linha. Aqui ela apertou a tecla Enter para ir para outra linha de novo. E por aí vai. Legal? Então, beleza. Agora vamos ver o que é a questão. Então, você já sabe essas informações. Isso aí está lá na guia página inicial, tá? Mostrar caracteres. Vamos ver agora. Considere ainda as seguintes operações foram executadas em sequência. Selecionou o parágrafo das linhas 3 e 4. Então, vamos ver aqui, ó. Linha 1, 2. Os parágrafos das linhas 3, né? Isso, das linhas 3 e 4. Tá ali. Copiou o trecho selecionado. Então, ele copiou esse trecho aqui, ó. Linhas 3 e 4 tá aqui, né? Copiou o trecho selecionado. Depois ele fez o quê? Próximo passo. Clicou no recurso pincel de formatação. Pincel de formatação é aquele recurso que copia somente a formatação, mas não copia o texto, né? Copia somente a formatação, mas não copia o texto. Vamos lá. E depois aplicou a formatação aos parágrafos das linhas 6 e 7. Legal. Então ele aplicou a formatação. Vamos ver aqui agora o que ele está falando. Letra A. Espaçamento inicial e final do parágrafo recuo aqui, ó. As únicas mudanças causadas por essas operações nos parágrafos das linhas 6 e 7 são, ó, espaçamento inicial e final do parágrafo e recuo da linha inicial. Ó, dá pra gente perceber que esse trecho aqui, ele tá em negrito. Primeiro ponto. Tudo bem, ele tem um recuo aqui, ó. Ele tem um recuo. E ele está falando que as únicas opções que mexeu foi em relação a recuo. Bom, não foi só o recuo, tem o negrito também. Letra B, espaçamento inicial e final do parágrafo, letras em negritos e recuo no inicial da linha, né? E recuo no inicial da linha. É a que mais faz sentido aqui. Letras em negritos e espaçamento inicial e final do parágrafo, né? Tá faltando também aí recuo da linha inicial, que é esse recuo aqui, ó. Tá faltando esse recuo aqui, ó. Isso aqui é recuo, tá? Tá faltando essa opção aqui para colocar lá. Vamos lá. Então não é letra C. Letras em negritos e recuo inicial da linha. Não, espaçamento inicial do parágrafo também ali foi colocado, tá? Foi feito ali, tudo bem? Além do espaçamento do parágrafo que ele colocou ali. E só letras em negrito também. Então o nosso gabarito aqui fica sendo a letra B, que ele mexeu todos os espaçamentos aqui, né? Se a gente pegar aqui e olhar, quer ver? Eu vou mostrar para você. Se você perceber aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui um pouquinho, vai ficar melhor para vocês visualizarem. Deixa eu mostrar uma parada aqui para vocês. Olha só, se você perceber, ele está escrito aqui, ó. Primeiro parágrafo com. Você tá vendo que aqui tá mais, a frase tá maior, ó, primeiro parágrafo com mais, entendeu? Então ele tá mexendo nos espaçamentos aí, colocando mais pra frente, mais, né, mais recuo também, entendeu? Então, com mais informações, né, e aí o espaçamento aqui que ele não colocou importantes, né, tem essa parte aqui também que ele não colocou importantes, porque a aplicação vai ser aqui, ó, na linha 6 e 7 que ele tá falando, isso, linha 6 e 7, tudo bem? Então, você vai percebendo que ele tem mais espaçamento entre as palavras, né? Espaçamento entre... Perceba a distância dessa palavra para essa e olha a distância dessa palavra para essa, tá? Você consegue ver que tem muito, ó. Olha o com mais aqui, ó. Ou parágrafo com, ó. Olha o espaçamento entre essas palavras. Olha o espaçamento entre essas palavras. Tudo bem? Então você consegue perceber bem mais itens aí do que só o negrito mesmo e o recuo da primeira linha, tá bom? Vamos lá, questão 9. No Word, no Word, o acesso às opções de configuração está disponível. O acesso às opções de configuração está disponível em qual guia? O acesso às opções de configuração. Deixa eu ver se faltou um pedaço dessa palavra aqui. Ah, faltou um trecho aqui. Peço desculpas para vocês. Eu vou colocar já esse trecho que está faltando aqui. Pera aí, deixa eu ver. Ah, não, esse aí é número 10. Não, tá certo isso aí.
É só isso aqui mesmo. O acesso às opções de configuração está disponível em qual guia? Faltou aqui um pouco da gente entender, né? Mas vamos lá. Opções de configuração, tá? Você vai ter em qual dessas guias aqui? Você vai ter na guia referências, revisão e tudo mais. Uma coisa que você tem que saber dentro do Word é quais são as guias, tá? Quais são as guias, que tipo de opções que eu tenho ali do documento, tá? E ele fala, ó, opções de configuração. Configuração, ele não especificou o quê? Mas revisão não tem opções de configuração. Lá vai ter opções de revisão texto, corretor ortográfico, dicionário de sinônimos, contagem de palavras, controlar alterações, que é muito pedido. Na guia referências, eu vou lembrar de referências quando ele falar, por exemplo, sobre sumário. Se a questão for sobre sumário, índice, glossário, essas coisas, né? Eu vou lembrar da guia referências. Tudo bem? Legal. Tudo bem. Se ele falar sobre estilizar o documento, deixar o documento padronizado, alguma coisa do tipo padronizado de título, padronizado de corpo, eu vou pensar na guia layout. Guia design, muito parecido, né? Se eu vou fazer algum, né? Na verdade, se eu vou colocar um design padrão dentro do meu documento. Só que quando eu quero, por exemplo, configurar a impressão, quando eu quero configurar uma senha, quando eu quero, por exemplo, abrir novo documento, quando eu quero fazer algumas configurações dentro do arquivo, que está relacionada à configuração do documento, eu vou na guia arquivo, que é a primeira guia que fica antes de página inicial, tá? Que fica antes de página inicial. Então, aqui a questão, confesso que ela foi mal elaborada, mas você indo pelas ordens, o que eu falo, você conhecendo um pouco das principais opções, porque normalmente, se você pegar a FGV ou as outras bancas, quando ele vai falar sobre essas guias, essas opções, tá, sempre são muito iguais, sempre são muito parecidas, tá? Então as opções base para conhecer o que tem dentro de cada guia, extremamente importante para a sua prova. Vamos lá para a questão de número 11, número 10, perdão. Na questão de número 10, vamos lá. Na questão de número 10 tem ali, ó. Luísa está editando um documento no Word com vários capítulos, seções e subseções. Opa, peraí. Aí. E subseções. Além de figuras e tabelas que devem ter diferentes formatações de texto. Para aplicar rapidamente, ó, um conjunto de opções de formatação consistentemente em todo documento, qual é a opção que Luísa deve usar? E aí tem que tomar muito cuidado, tá? Ó, primeiro ponto, ela quer aplicar uma opção de formatação para o documento todo, legal? Ela vai colocar marca d'água? Não, marca d'água é apenas um recurso. Ela vai copiar a formatação? Talvez se ele falasse sobre pincel de formatação, tá? Não existe a opção ou recurso pincel, copiar formatação. Esse é um item do pincel de formatação. E ela quer, como eu quero padronizar, lá na guia, né, dentro da guia página inicial, do lado esquerdo lá da tela, do lado direito, você vai ter a opção de estilo. O que é estilo? Estilo é uma forma de você aqui, ó, aplicar rapidamente conjuntos e opções de formatação. Entendeu? Você pode já criar estilos diferentes para partes do seu texto, tá? O estilo ele tá na guia página inicial lá, junto com o botão negrito, itálico, sublinhado, essas coisas. Tudo bem? Então é lá que você vai poder configurar essas opções. Porque, por exemplo, layout, né? A guia layout não traz nada, não tem uma opção layout, tem guia layout, entendeu? Opção marca d'água, você está falando de um padrão, de um recurso para usar no documento. Certo? Que é uma imagem, mas não tem nada a ver com a questão de você, por exemplo, padronizar o seu documento de uma única vez. 11. Mais uma aí sobre o Word, né? Ah lá, o recurso aqui, ó, controlar alterações, né? Recurso controlar alterações. Vamos ver o que ele fala aqui do recurso controlar alterações. Item 1. Permite controlar alterações feitas no documento, incluindo alterações, exclusões e alteração de formatação. Essa opção está na guia revisão, controlar alterações, né? Eu faço alterações dentro do documento, mando para você, você vai mudar, apagar, fazer qualquer alteração, ele vai me pontuar todas as alterações que foram feitas, tá? Vai pontuar todas as alterações que foram feitas. 2.
Permite controlar a evolução das versões de um arquivo contendo o documento do Word, nomeando-as automaticamente. Não, não faz isso, tá? Ele vai controlar as alterações de edição do documento. 3. Permite bloquear o bloqueio de trechos do documento que passam a ser ditados apenas pelos usuários autorizados. Mais uma vez, ele não vai bloquear trechos, ele vai pontuar o que foi alterado. Então, número 11, letra A. Vamos lá agora para o número 12, uma questãozinha de Excel. Na elaboração de uma planilha do Excel, o arquiteto utilizou a seguinte fórmula, que começa aqui, legal, e vai até aqui. Contida na célula C1. Essa fórmula copiada para a célula B4, aqui, eu quero fazer aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, coluna B, ó, vamos lá. Coluna B, coluna C. Legal? Então eu tenho uma fórmula aqui. Deixa eu colocar, ó, B1 mais B2. Eu vou pegar só isso aqui, tá? Só o B1 mais B2. Por quê? Porque é só o que me interessa, ó. Se você ver, ó, todas aqui ficaram divididas por 2. Então 2 não tem alteração. Então não vou olhar. Agora, eu quero saber o que aconteceu com esse B1. Tá vendo que ele não está usando o símbolo do cifrão? Então ele não está travado. Esse B2 também não está usando o símbolo do cifrão, que é o símbolo que, né, o do cifrão, que ele trava a célula para ela não mudar. Nenhum aqui está usando. Beleza, ele estava na célula C1. Legal? C1. Que é a coluna A, vou deixar aqui. Tá? Ele quer saber, ó, linha 2, 3, 4. A gente tem aqui, ó. Então ele está aqui, ó, linha 2, 3 e 4. Ele estava na célula C1 e foi copiado e colado para a célula B4. Então, ou seja, eu estou voltando uma casa. Tudo bem? Então, essa letra B aqui, ó, essa letra B, voltando uma casa, vai virar a letra A, porque você está andando uma casa para trás. Legal? Esse número 1 aqui, ó, quantas linhas eu andei? 1, 2, 3, que é onde está aqui, ó, 3 linhas. Então, 1 que eu tenho mais 3 linhas que eu mudei, 1 mais 3, 4. Então, o começo da fórmula vai ser A4. Legal. Mais, ó, B de novo aqui, ó. Tô voltando uma casa, tá? Voltando uma casa. Então, ele vai virar A. Tudo bem? A. Então, aqui eu tenho o número 2. Quantas linhas eu tô mudando? 1, 2, 3 linhas. Então, 2 que eu tenho mais 3 linhas que eu mudei, 5. Então, a fórmula nas letras vai ficar A4 mais A5, ou seja, gabarito letra C. Então você vê que quando eu volto ali, as letras vão voltando. Aí você vai perguntar, Silvio, e se você tivesse voltado, mais uma letra? Por exemplo, você voltou até a coluna B, o B virou A, aí ele está aqui em A. E se eu tivesse voltado mais uma casa aqui para cá, a fórmula ia dar erro. Por quê? Porque antes da letra A eu não tenho nenhuma letra. Como eu não tenho nenhuma letra, ele daria erro na fórmula, tá? Eu consigo voltar até o limite da letra A. Então não poderia ser menos do que A ali, tá bom? Então ali foi o limite da volta. Tá legal? Questão bacana aí da FGV. Vamos lá para o número 13. Atenção, na próxima questão, considere a planilha denominada modelo, da qual é exibido o trecho a seguir. Considere que na célula C4 tenha sido digitado essa fórmula aqui, função C. O que é a função C, galera? A função C é igual C, condição, verdade e falsa. Essas são as 3 posições da função C. Condição, verdade e falsa. Eu vou analisar uma condição. Se essa condição for verdadeira, eu obrigatoriamente vou para a posição do verdade. Se essa condição for falsa, eu obrigatoriamente vou tirar minha resposta daqui. Tudo bem? Então, ou essa condição é verdadeira, ou essa condição ela é falsa. Muito bem, tá legal. Vamos lá. E aí o que acontece? Eu venho aqui, ó, vamos separar as 3 partes da função. Eu vou separar o que é condição, o que é verdade e o que é falso. O que é o amarelo é verdade. Ó, você vê que até, ó,
vou voltar aqui, ó. Até o primeiro ponto e vírgula, ó o ponto e vírgula aqui, ó. Até o primeiro ponto e vírgula, deixa eu tirar aqui. Primeiro ponto e vírgula, ele divide a condição do verdade. No segundo ponto e vírgula aqui, ele divide o verdade do falso. Ponto e vírgula está separando parâmetros. A mesma coisa, ó, ele falou no amarelo, A1 maior que B2, ponto e vírgula, A3. Ponto e vírgula, então eu tenho aqui condição, verdade, e esse verde tudo é falso. Calma que a gente vai chegar lá. Muito bem. Primeiro vamos ver, A1 é maior que... Ele está afirmando para mim, vamos ver se é verdadeiro ou falso. Ele está falando que A1 é maior do que B2. Quem é A1? Vamos ver. A1 é 21. Então, vou colocar aqui, ó, 21 maior que quanto? B2. B2 é 22. B2 é 22. Se essa condição fosse verdade, ia acabar aqui no A3, tudo bem? Mas essa condição é falsa, por quê? Porque 21 não é maior do que 22, né? 21 não é maior do que 22. Então, a gente vai para cá, no verde, que é a posição do falso. Chegando no verde aqui, eu tenho outra função C, galera. O que acontece aqui, gente? É a mesma coisa. Começou do zero agora. Já morreu aquela parte do amarelo e azul. Agora eu vou me concentrar aqui, ó. Que eu tenho aqui, ó. Condição, ponto e vírgula, verdade, ponto e vírgula, falso. Tá? E termina aqui. E fora ainda eu tenho mais um aqui para somar no final, talvez, né? Para somar no final. Não posso esquecer dele. Legal? Então, mas a função, ela começou aqui, a função C começou aqui, terminou aqui, e aí eu tenho condição verdade e falso. Vamos ver. Ele está falando para mim que a soma de A1 até B1, ou melhor, a soma de A1 até B1 menos 1 é maior que 44. Não sei, tem que fazer a conta. Primeiro vamos somar A1 até B1. A1 até B1, ó, é essa soma aqui, ó. 21 mais 33. Essa é a soma de A1 mais B1. Então, 21 mais 23, né? Isso aqui vai dar 4, 44. 44 menos 1, ó. Agora o que está fora, ó, menos 1, 44 menos 1 é 43. Ele falou que isso é maior do que 44. Ou seja, essa função aqui é o quê? Essa função é falsa. Vou até apagar esse falso aqui, que ele é da função mãe lá. Então é falso. Se é falso, ó, aqui é a posição do verdade. E isso aqui é a posição do falso. Eu vou somar A2 mais B1. Vamos lá, A2 mais B1. A2 mais B1, que é 22 mais 23, que vai dar 45. Então aqui deu 45. Beleza? Então aí deu 45, estamos nessa parte aí. Legal? 45. Só que a 45, acabou a função C. E o final aqui, ó, mais 1, que é igual a 46. Tem 46 no gabarito? Tem. Alternativa letra E. Caramba, Silvio, essa pegou. Sim, essa pegou e eu falo para vocês o seguinte. Isso é um padrão muito comum das questões de Excel da FGV. Você pode, numa prova, dar a sorte de cair algo mais tranquilo ou pode dar a sorte também de cair uma questão como essa daqui. Entendeu? Então eu tenho uma questão ali, uma função C dentro de outra função C, né? Essa aqui, no caso, é a função mãe, né? Que está abarcando toda a questão. Mas por isso que eu tenho que ir com muita calma e resolvendo ela ali, entendendo ela, o básico dessa função, o que vai te ajudar bastante, tá? Então, quando eu tenho função C dentro de função C, em todo caso, ó, esse que está em verde, ele representa a posição do falso aqui, ó. Ele representa essa posição verde aqui, ó. Que eu estou marcando aí, isso, essa daí. Entende? Só que poderia ser, em vez de uma função C, que nem tá aí, poderia ser uma função de soma, tá? Poderia ser uma função de soma. Então, cuidado aí, tá bom? 14. Considere, deixa eu tirar minha câmera aqui, considere uma planilha do Excel denominado modelo, que a gente igualzinho. João selecionou uma região do trecho da planilha modelo e inseriu um gráfico de linhas por meio da guia inserir. Então ele foi lá, inseriu um gráfico e deu esse gráfico aqui, ó. O gráfico exibido por João é este gráfico aqui. A gente tem a planilha aqui em cima, com base nessa planilha, né? Com base nessa planilha, ele gerou o gráfico aqui. Assinale a região
selecionada por João. O que eu posso ver aqui na série dessa planilha aqui, ó? Você vê que ela começa em 21, tá aqui, ó, 21, e ele vai até 23. Dá pra gente ver que ele vai até 23, tudo bem? Então, ou seja, se você olhar toda a planilha, eu tenho 21 aqui, e tenho, são duas, ó, veja, são duas 23, duas 21, duas 23, duas 21. Então, uma que começou de 23 foi para 21 e outra que foi de 21 para 23. Ou seja, se eu tenho duas linhas, duas colunas, eu posso falar que todo esse gráfico, ele está pegando todo esse espaço aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho duas linhas representando. Então, eu não posso falar que foi, por exemplo, somente a coluna A. Não, porque eu tenho dados na coluna A e tenho dados na coluna B. São os mesmos números, tudo bem? Então não foi só até B2. Por quê? Porque pega o 23 da linha 3 ali. Mas ele foi de A1 até B3, tudo bem? Então o intervalo, né, de A1 até B3 é esse intervalo que está marcado de azul, ó, A1 até B3. Duas linhas, no caso, os valores eles estão ali praticamente se repetindo e se cruzando no 22, né? Como cruza aqui, ó. Do mesmo jeito que ele está cruzando o 22 aqui, ele está cruzando no gráfico aqui também o 22, ó. Legal? Então, uma forma aí de você analisar para responder. Muito boa questão aí para a gente ficar atento aí, né? Sobre essa questão de gráficos, né? Uma questão boa para ganhar o ponto aí. Muita gente chuta aí por falta de atenção ou por não nem tentar fazer. Vamos lá. No contexto do Excel, considere as fórmulas a seguir digitadas nas células A1, A2 e A3, respectivamente. Então, tem a fórmula série A1, A2 e A3. Então, vamos lá. E aí você vê que essas fórmulas digitadas, elas deram algumas informações aqui, tudo bem? Algumas informações aqui. Vamos dar uma olhada aqui nas fórmulas uma por uma. Vamos lá. Então, se liga só. Primeira questão ali, ele diz ali, ó, 10 dividido por essa conta aqui, ó. Essa conta vai dar 20 menos 10 mais 10, que está dentro do parênteses, é 20. Então, vai ser 20 menos 20, que vai dar 0. Então, isso aqui, pessoal, no final vai ficar 10 dividido por 0. Toda vez que você tiver uma questão colocando no Excel lá 10 dividido por 0, tá? Ele vai dar esse erro aqui, ó. No caso, div 0, tá? Ele vai dar esse erro aqui. Toda vez que for, vai dar o erro div 0, tá bom? O erro div 0. Legal? Beleza. Aí depois eu tenho aqui, ó, ABC mais 10. ABC mais 10, isso vai dar qual tipo de erro vai dar? Não definido não existe, não definido, tá? Aí não vai ser aqui erro também, porque a gente já sabe, não vai ser a letra B, no caso. E aí a gente fica entre A e E, né? Vai ficar entre A e E. Legal? Agora, o que eu tenho aqui? Veja que aqui eu tenho um intervalo e aqui eu tenho uma conta. Quando você coloca um intervalo, a sintaxe só de um intervalo, que nem aqui, ó, na verdade está até errado, A 2.200, 2.201. Isso vai dar erro, no caso, esse terceiro vai dar erro de nome, porque alguma coisa na sua sintaxe ali da fórmula, no intervalo, está errado. Aí ele dá erro de nome. Quando eu faço uma conta sem sentido, no caso ABC mais 10, ele vai me dar erro de valor, tá? Ele vai dar erro de valor. Então o gabarito aqui é letra E. E quando eu fizer uma divisão por 0, ele vai dar div barra 0. Que ele quer dizer o quê? Que a divisão é por 0. Aí ele dá esse erro aqui, tá bom? Então são os três erros. Erro de valor, quando a conta, no caso os números não estão fazendo sentido para o Excel. E erro de nome, quando eu errar o nome de uma fórmula, eu colocar um intervalo que não faz sentido para a fórmula e tudo mais, aí ele vai dar esse erro de nome, tá bom? Esse erro de nome. Então, questão aqui, sabendo aqui, ó, que não existe esse aqui, né? Tudo mais, o div 0 sabia, não definido, erro. Então já fica mais fácil aí. Esse div 0 aí, né, é bem comum aí, divisão por 0. Então ficou o gabarito letra E. Vamos lá, 16. Questão 16 fala para nós ali, ó. Para fazer uma reunião remota com os técnicos de informática, o gerente de TI usou o aplicativo de videoconferência. Quando eu falo de aplicativos de videoconferência, quais são os aplicativos que eu tenho de videoconferência? A gente tem o Zoom, famoso Zoom, a gente tem o Meet do Google, por exemplo, a gente tem o Teams da Microsoft, então a Zoom é da própria Zoom, o Meet é do Google, né? E o Teams, que é da Microsoft, legal? Então são os três principais. O Dropbox, ele é para armazenamento na nuvem.
O Google Drive também para armazenamento na nuvem. O VLC Media Player, como diz aqui, é um player para tocar vídeos, né? Para rodar vídeos, no caso arquivos de vídeo. E a área de trabalho remota é para você acessar um computador remotamente. A área de trabalho remota é um recurso que tem dentro do Microsoft Windows 10 em diante, tá? Para você acessar computadores de forma remota. Legal? Então, questãozinha mais tranquila aí. Essas questões sobre... essas questões sobre programas de Zoom, programas de armazenamento, redes sociais, é um tema que vem caindo com muita frequência nas provas da FGV e tudo mais. FGV é uma banca, né, bem atualizada, então é interessante que você aí esteja por dentro dessas ferramentas. Vamos lá para a questão número 18. 17, perdão. Aqui, ó. Joana é professora de uma escola de segundo grau e mantém o controle das avaliações de seus alunos por meio de planilhas eletrônicas. De tempos em tempos, ela importa a lista de alunos e exporta as avaliações de suas planilhas diretamente para os bancos de dados da escola. Legal, bem organizada. Assinale a opção que indica o tipo de arquivo adequado para a transferência desses dados. Galera, quando eu falo aqui de arquivo, então ela tem uma lista, né? No caso, uma planilha, tá? Que ela fala. A questão aqui, eu falo para vocês, a FGV foi muito boazinha nessa questão, porque, né? Tudo bem. Zip é um formato de arquivo para compactação, né? Para eu poder compactar arquivos. Legal, não é formato de planilha. O RAR a mesma coisa, tanto o zip quanto o RAR tem a mesma finalidade, que é arquivo de compactação. O PDF é um tipo de arquivo para o que não é editável. E o Word é o tipo de arquivo de texto. Mas anote aí, além do XLSX do Excel, né, além do XLSX, o CSV também é um tipo de arquivo de planilhas, tá? Arquivo de planilha muito usado em banco de dados aí, tá bom? Então, além do XLSX, que é do Excel, você também tem o CSV. Vamos lá, questão 18. O tráfego de dados na internet é composto por uma grande diversidade de elementos, tais como textos, figuras, vídeos, mensagem de voz, arquivos de dados e documentos. Dependendo da atividade, itens sensíveis como senhas e informações bancárias também passam pelos meios físicos de comunicação. Para evitar o tráfego seja interceptado por estranhos e tornar mais segura a movimentação de dados, os procedimentos de segurança baseiam-se principalmente. Galera, essa parte de redes dentro aí da banca da FGV, ela é até pouco cobrada, tá? É mais assim, a questão de redes, segurança, é pouco cobrada, vem sido pouco cobrada. Agora, a parte de Office, ela é mais cobrada. Então, fica atento mais à parte de Office, Windows, pesquisa no Google, né, internet em geral, tá bom? Então, vamos lá, para evitar tráfego seja interceptado por estranhos e tornar mais segura a movimentação de dados, né? Então, como tornar? Procedimentos de segurança baseiam-se principalmente em senhas longas? Não, né? Só a senha longa é coisa mais segura? Não faz sentido. Em criptografia dos dados? Tá aqui, gente. Criptografia dos dados. Criptografia dos dados é proteger a informação, tá? Criptografia dos dados é proteger os dados. Quer dizer que você vai tornar os dados inelegíveis para quem não seja interessante dentro desse processo de informação, tá bom? E aí as outras, né, na qualidade do equipamento, o meio físico, não. O importante sempre é a criptografia dos dados, né? A criptografia que vai fazer quando a sua informação estiver trafegando pela internet, é o que vai proteger realmente a sua informação. 19. O funcionário fulano da empresa X, cujo o e-mail marcar ele aqui, ó, fulano@empresax.com.br, recebeu um e-mail marcado como importante de Ciclano, do Departamento de Recursos Humanos, no endereço do remetente, que é Ciclano, empresa, blá, blá, blá. Contendo em anexo um documento PDF. Então, tem anexo também um documento PDF. Pode ser para ser preenchido até o dia seguinte. Fulano esteve em uma reunião com Ciclano há algumas semanas e acredita que o documento está relacionado com o que foi discutido naquela ocasião. Dados os fatos descritos a seguir. Fulano não deve abrir o documento, pois é uma tentativa de phishing. Vamos ver aqui, ó.
o funcionário da empresa X, cujo e-mail é fulano empresa, recebeu um e-mail marcado como importante de ciclano, do Departamento de Recursos Humanos, do endereço ciclano empresa X, zhost.ru. Veja que o domínio da empresa X é esse aqui, ó, empresax.com.br. Aqui já é outro domínio, ó, já é outro, como se fosse outra empresa, né, contendo um arquivo em PDF para ser preenchido até o dia seguinte. Aí ele diz aqui, ó, o fulano esteve em reunião com o ciclano há algumas semanas e acredita que o documento está relacionado com o que foi discutido naquela ocasião. Só que veja, os dois são da mesma empresa, mas o domínio é diferente. O domínio é totalmente diferente. Então o que pode ser isso aqui? Muito provável veja que ele está mandando um e-mail pedindo para preencher dados e mandar de volta. Não é um programa, mas ele está pedindo para preencher os dados. Então, muito provavelmente, isso é uma técnica de phishing, galera. Que é um golpe onde a pessoa vai tentar buscar os dados da pessoa, seja esses dados financeiros ou dados, por exemplo, aí, dados financeiros ou dados pessoais ali. Por quê? Porque você vê que o domínio são dois domínios totalmente diferentes. Um domínio meio estranho ali, zhost.ru. Né? Não faz sentido ali, entendeu? E ele fala, ó, preciso muito que você... Porque qual que é uma das técnicas do phishing, né? Um dos pontos do phishing? É esse uso da engenharia social. Eu preciso que você preencha esse documento urgente até o dia seguinte, tudo mais, tarará, tarará. Entende? Ele coloca uma pressão ali para você poder entregar esses dados. Tá colocando uma pressão ali no fulano para ele entregar os dados. O que muito provavelmente vai tornar aí, né, aí essa prática de phishing. Então, letra A, o nosso gabarito. Letra B, não deve abrir o documento, pois e-mail é spam, né? Nada a ver, porque spam normalmente é relacionado à propaganda. O spam normalmente nem sempre fala diretamente com a pessoa. Deve abrir o documento, pois o antivírus vai emitir alerta caso seja um vírus. Não, porque não é um vírus, ele está pedindo para mandar as informações de volta. Não é um programa que você vai instalar. No phishing, não é um programa funcionando. É você que está entregando as informações ali. Deve abrir o documento, pois PDF não pode conter vírus. Errado, pode conter, porque a pessoa pode alterar o ícone. Na questão de vírus, você pode alterar um ícone de um arquivo de programa para outro tipo de arquivo, seja um PDF ou imagem. Tem como alterar o ícone do arquivo. E aí você acha que é PDF, mas na verdade é um programa. E não deve abrir o documento, pois contém um worm. Não tem como saber que contém um worm. Pode não conter, não tem nada a ver. O e-mail você pode abrir, tá? Lembra o seguinte... se vem um e-mail com vírus, o vírus está no anexo ou no link que você vai clicar. O e-mail você pode abrir, mas se você não executar o anexo, tá tudo bem. Só não executar o anexo nem clicar no link. Não tem perigo abrir o e-mail em si, tá? Não tem perigo abrir o e-mail em si. Joana pretende pesquisar na internet referências campeãs de skates publicadas em sites brasileiros. Entretanto, deixa eu tirar aqui, prefere visualizar páginas que não contenham referências à campeã olímpica Raíssa. Então ela não quer referências à campeã olímpica Raíssa. Legal, assinale o texto de busca que retorna o resultado mais preciso nessa situação. Bom, o primeiro ponto a gente tem aí é uma situação de exclusão. Então, vamos lá. Ela quer pesquisar campeãs de skate. Então letra A está errado, porque ele está eliminando o campeão. Raíssa, tá certo eliminar Raíssa. Tudo bem? Ó, mais Raíssa tá errado, menos Raíssa tá certo. Menos Raíssa tá certo, menos Raíssa tá certo. Tá? Então, letra D tá errada aqui. Tá bom? Então, eu já estou eliminando também a letra A. Outra coisa, não tem esse esquema de local.br. Quando você quer pesquisar um ponto somente em sites específicos, você vai lá na página do Google e vai digitar site 2 pontos. Se eu pesquiso assim, por exemplo, ó, concurso, espaço, site 2 pontos, sei lá, por exemplo, www.mglconcursos.com.br. O que está acontecendo aqui? O que eu estou falando para o Google nesse caso aqui? Ó? Nesse caso, eu estou falando para o Google o seguinte. Você vai pesquisar o termo concurso somente no site mglconcurso.com.br. Por exemplo. Então, esse termo que eu uso, site 2 pontos, eu estou falando para o Google em qual site que eu quero pesquisar isso. Eu estou falando, ó, pesquisa para mim nesse site. Se eu quero que pesquisa só em sites, né, que nem, por exemplo, ali, né, campeã ou skate campeã, por exemplo, né, campeã, ou né, skate que seja, né, skate, site 2 pontos, BR.
Ou seja, eu só quero sites BR, que vão terminar com BR. Aí eu posso colocar até .br, se eu quiser aqui, ó, 2 pontos, .br, tá? É até melhor aqui, ó, você pesquisar em sites como BR, legal? Então, se você olhar, por exemplo, aqui na letra C, isso aqui não tem, ó. Isso aqui, ó, .br tá errado. O correto é usar o quê? Site, 2 pontos, ó. Site, 2 pontos. Aqui, beleza. Só que ele colocou o mais Raíssa, o que torna errado, entendeu? Country BR também não. Legal? Então, gabarito aqui, letra B, tá? Quando eu quero pesquisar em um site específico ou domínios específicos, eu vou usar o site 2 pontos, tá? Posso colocar site 2 pontos .gov.br. Vou pesquisar um termo em todos os sites que terminam como .gov.br, tudo bem? Todos os sites que terminam. Isso aqui é muito cobrado pela FGV, tá? Um termo ali, se você tem dificuldade com pesquisas Google, eu sugiro que você dê uma atenção muito grande. Uma outra coisa que cai muito também aqui, ó, termo exato, quando eu uso aspas duplas, tá? Ele não está pesquisando o termo exato, ele faz referência, mas ele não falou ó, um ponto importante, no enunciado aqui, ele não falou que queria uma pesquisa exata só desse termo. Se eu coloco skate campeão entre aspas, ele vai procurar exatamente nessa ordem, skate campeão. Se tiver campeã de skate, ele não traz. Por quê? Porque ele está procurando skate campeão, porque eu coloquei entre aspas. Aspas é pesquisa exata. Hífen é exclusão do termo, tá? O hífen é exclusão do termo. Tudo bem? Vamos lá para a nossa última questão aqui dessa bateria, que é aqui, ó. No contexto de buscas na internet, especialmente no Google, a sigla SEO. O que é o SEO? Galera, quando eu falo do SEO, muito usado na internet hoje em dia, principalmente para as pessoas que querem anunciar na internet, que querem vender na internet, tá? Que é um sistema de otimização da busca, né? É o Search Engine Optimization, né? Um motor de busca, otimizar o sistema de busca, o motor de busca dentro da internet. E hoje dentro da internet você pode fazer pesquisas, mandar anúncios para pessoas através de palavras-chave, por exemplo, através de interesses, por exemplo, tudo bem? Então quando eu estou falando do SEO, ele é o quê? Um processo de otimização de sites para que tenha uma excelente classificação nos resultados dos motores de busca. Então quando eu coloco o meu site lá e falo quais são as palavras que estão relacionadas ao meu produto, ao meu site, à minha empresa, isso vai ajudar quando alguém pesquisar no Google, por exemplo, ou no YouTube, por exemplo, a trazer o resultado mais próximo lá daquela pessoa, entendeu? Então o SEO, essa sigla é muito usada hoje aí por pessoas, né, que anunciam, ou seja, que tem uma empresa que tem assim principalmente o seu produto na internet. Isso vão ser formas da pessoa poder chegar até você, seja através de um interesse. Então, por exemplo, pessoas que têm interesse em concurso. Então o site do meu concurso vai estar lá, né, com palavras-chave e interesses para que as pessoas achem ele, cheguem até ele com mais facilidade. Seja, por exemplo, aqui pelo canal do YouTube, seja pelo site do Google ou qualquer outro tipo de acesso online. Legal? Então qualquer outro tipo de acesso online. Beleza? Com isso, nós encerramos aqui, né, as questões. Espero que você tenha gostado dessa aula aqui, tudo bem? Não deixa de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui, muito importante para a gente estar sempre colocando novos vídeos para vocês. E FGV é uma banca, sim, que você tem que ter atenção. FGV não é uma banca para brincar, principalmente quando eu falo de questões sobre Office e principalmente mais ainda quando eu falo questões de Excel, por exemplo. Tá bom? Então, a gente se fala no próximo vídeo, tá? Vamos ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima.